Amém. Vamos abrir então o livro de Êxodo, capítulo 3, verso 15. Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do cananeu, do Eteu, etc., a uma terra que mana leite e mel. Esse texto mostra a primeira vez que Deus se revela para Moisés e anuncia aquilo que ele queria fazer em relação ao povo. Deus formou um povo. Deus pega Abraão, pega uma pessoa, daquela pessoa forma uma família, daquela família forma um clã, daquele clã forma uma nação, porque Deus queria se revelar ao mundo. Israel era um instrumento de Deus, um instrumento que Deus construiu desde o primeiro homem. A cultura, a forma de ser, a maneira de ser, a linguagem, tudo com o objetivo de se mostrar ao mundo. Essa era a missão de Israel. E essa nação foi levada para o Egito e ali foi escravizada depois de algum tempo de favor, que foi a geração de José, que viveu ali, viveu bem, prosperou. José tinha uma posição de destaque no Egito. Isso passa e a nação passa a ser escrava do Egito e começa a sofrer e a clamar, e Deus fala: eu ouvi o seu clamor, desci para vos livrar. Essa é a mensagem que está resumida nesse texto, em que Deus fala com Moisés. Quer dizer, Israel recebe uma promessa de ser livre dali do jugo daquela nação e de que vai ser levado para uma terra que mana leite e mel. Amém? É bom ter uma promessa, né? Uma esperança no futuro, principalmente em momento de aperto. Não é verdade? Quando ele está passando um momento de aperto financeiro, né? Algumas pessoas enfrentam situação de desemprego. Se imagina isso, cara? Se imagina uma pessoa enfrentar uma situação de desemprego, momento de aperto. O que vai dar força para uma pessoa dessa? Uma promessa, uma esperança no futuro. Não, mas no futuro vai dar certo. Isso aí me ajuda a suportar a dor do momento. Israel estava em profunda aflição. Deus não liberta Israel de uma hora para outra, mas dá uma promessa. Israel se apega à promessa. Assim como você tem que se apegar à promessa de que Deus vai abençoar você neste ano, em nome de Jesus. Porque esse é o espírito da promessa. A promessa é algo que está além, é algo que eu não estou vivendo, algo que eu não tenho na mão. Ao contrário, o momento é contrário à promessa. O momento que eu estou passando, normalmente, a promessa vem para me trazer um conforto, um alívio e uma segurança em relação ao futuro. Diga: futuro, segurança. Fala: o Senhor é a tua segurança. Fala para o teu irmão. Amém? E Deus faz duas promessas para Israel aqui, que eu creio que são fundamentais para nós incorporarmos e trazermos para a nossa realidade. Quais são as promessas que Deus faz ao povo de Israel? Primeiro, Deus diz a Israel: desci para vos livrar. A primeira coisa que Deus promete para Israel: eu vou livrar você dessa situação que você está. Eu vou livrar você do jugo. Eu vou livrar você do peso que está sobre o seu pescoço. Você está passando, você está sofrendo uma enfermidade que está torturando você. Deus está falando: eu vou livrar você. Você está debaixo de uma dívida que você não suporta. Deus está dizendo: eu vou livrar você. Você está debaixo de uma situação de dor, uma situação de angústia. Você está sendo envergonhado na tua casa, na tua família. Você olha às vezes para a tua realidade presente, sente dor. Deus está dizendo: eu desci para vos livrar. O Senhor desceu para te livrar, meu irmão. Deus te chamou para livrar você. Essa é a promessa.
eu preciso ser livre do jugo de Faraó. E o jugo de Faraó não é só o pecado, como nós muitas vezes interpretamos. O jugo de Faraó, né, são aquelas coisas que me amarram, que me torturam, que me envergonham, que me tiram a paz. Porque Israel acordava toda manhã sob o jugo de Faraó, sob a aflição de um trabalho forçado que envergonhava aquela nação dia a dia. E Deus não chamou o povo dele para viver como escravo. Deus não quer que nós vivamos em situação de escravidão, amém? Para viver amedrontado, como a gente vê aqui nesse texto, tímido, em aperto. Deus não chamou você para viver em aperto, mas chamou você para viver num lugar espaçoso, em nome de Jesus. É isso que diz o Salmo 40, né? Eu gosto muito do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, diz a palavra de Deus, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha. Pôs os meus pés sobre a rocha, num lugar bom, num lugar de bênção, num lugar seguro. A rocha o símbolo, a simbologia da rocha é a segurança que nós precisamos. Essa sensação de olhar para a vida com segurança, sem medo. E Israel saiu do Egito para ser livre. Essa é a promessa de Deus. Eu creio que nós temos que lutar para ser livre dessas amarras, queridos. Amarras emocionais. Tem pessoas tão tímidas, né? A timidez é uma amarra terrível. Quer dizer, não são só os obstáculos externos, né, que nos amarram, mas a timidez, uma depressão. Será que você tem que acordar toda manhã sob o peso de uma tristeza que você não sabe de onde vem? Em nome de Jesus, isso vai acabar, meu querido. Eu desci para vos livrar, diz o Senhor. Deus desceu para nos livrar das nossas amarras. Mas Deus, eu acho interessante parar e meditar, refletir sobre aquilo que Deus fala, né? Deus desce e promete duas coisas para Israel. Promete que, você vai ser livre, você vai ter liberdade, você vai ser desamarrado. Quando a gente está repreendendo o inimigo, a gente fala, eu te amarro em nome de Jesus. O Senhor está falando, eu vou desamarrar a sua vida, vou desamarrar os seus caminhos, vou abrir as portas abertas na vida de cada um de nós. Mas Deus faz uma segunda promessa: eu vou descer para vos livrar e vou conduzir vocês a uma terra que mana leite e mel. Então são duas promessas. Uma promessa é eu ser livre, e a outra é para onde Ele vai nos levar. Para onde Ele está nos levando. Quer dizer, Ele nos leva para um lugar bom. Deus nos conduz para um lugar de vida em nome de Jesus. Eu não sou só desamarrado, mas eu sou conduzido, sou liderado por Deus. O Senhor é o meu líder, Ele me lidera, Ele me conduz, amém? Ele não apenas tira você da escravidão, põe os teus pés sobre a rocha, mas nos conduz para uma terra que emana leite e mel. Quer dizer, um lugar bom, um lugar de promessa, um lugar em que, isso é importante você entender, o caminho que Deus nos oferece é um caminho de vida, um caminho de bênção, um caminho para desatar o nó, né? Eu sempre prego aqui que o que a gente quer encontrar no final da estrada é a felicidade, né? No último dia da minha vida, eu quero dizer assim, estou morrendo feliz. Tive uma vida feliz. Essa é a promessa de Deus. Agora, é interessante, o que eu acho interessante, que essa geração de Moisés, a geração de Moisés, recebeu a promessa da liberdade, foi livre de Faraó, viu o poder de Deus, mas não desfrutou da promessa de entrar numa terra que emana leite e mel. Eles conseguiram ser livres, foram livres, mas não entraram na terra. Quer dizer, não desfrutaram. Eles foram livres com um propósito: entrar na terra que emana leite e mel, e ali ser testemunha de que Deus existe, de que Deus vive, de que Deus é bom, de que Deus é justo para todas as nações. Esse era o projeto. Vou tirar vocês do Egito,
vou levar vocês para um território bom, e ali vocês vão ser as minhas testemunhas. É o mesmo projeto com a igreja. Deus nos tira do mundo para mostrar para o mundo que Ele existe. Essa é a nossa missão. Nós somos uma cidade edificada sobre o monte de Jesus. Quer dizer, para que o mundo olhe para aquela cidade e veja a luz. Esse é o objetivo. Eu não sou salvo apenas para me dar bem na vida. Israel não foi tirado do Egito, senão para ser testemunha de que Jeová vive. Que há um Deus bom, um Deus benigno. Nós somos as testemunhas de Deus nessa terra. Essa é a verdade. Nós é que mostramos Deus para as pessoas. Israel não conseguiu cumprir esse propósito porque não conseguiu entrar em Canaã, que era a terra que manava leite e mel. Deus tira Israel do Egito e no processo de conduzir Israel para o Egito, Deus revoga a promessa. Deus revoga a promessa. Sabe da grandeza disso? Deus revogou a promessa. Fez com que a promessa fosse adiada para a próxima geração. Aquela geração não entrou na terra. Nem Moisés entrou. Nem Moisés entrou em Canaã. Por quê, hein? Porque não creu. Porque duvidou. Porque murmurou. Porque reclamou. Porque afrontou Deus. Ah, é? Vocês não acreditam? Então tá bom, a próxima geração vai entrar. E por que não creu? Por que reclamou? Por que murmurou contra Deus? Porque não quis enfrentar o preço da conquista. Não quis enfrentar o custo de conquistar Canaã. Não era fácil conquistar Canaã. Deus queria que o povo aprendesse a vencer, a conquistar. Mas o povo não quis. O povo queria o conforto era escravo, mas pelo menos não tinha que enfrentar nada. É melhor ser escravo, que se tiver que fazer guerra, eu prefiro ser escravo. Como é que diz o hino do Rio Grande do Sul? Não basta o quê? Não basta ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Boa essa, hein? Boa. Eles preferiam ser escravos. Não queriam o preço da guerra, porque tinha uma guerra para fazer, para poder conquistar. Como eu sempre digo, né, nós dissemos aqui na quinta-feira, que para eu conquistar os meus alvos, eu tenho uma torre para edificar e uma guerra para fazer. Quer dizer, tem um custo, tem um preço. E eu tenho que saber disso. Ser feliz tem um preço, querido. Ter uma boa família tem um preço a pagar. Ter bons amigos tem um preço a pagar. Ter bons relacionamentos, um bom trabalho, colher frutos no meu trabalho, tem um preço a pagar. Preço de dedicação, de estudo, de desenvolvimento de habilidade, desenvolver um pouco de inteligência emocional. Se você não, a não ser que você trabalhe sozinho, são poucas as pessoas que trabalham sozinhas, né? Se eu tenho que trabalhar num ambiente, eu tenho que ter uma inteligência emocional, saber como tratar o outro, não falar tudo que eu quero. E a palavra de Deus fala assim lá em Êxodo, abra em Êxodo capítulo 13, Êxodo 13, 17. Aconteceu quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa havendo a guerra e volte ao Egito. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Quer dizer, existia um caminho mais curto, existia um caminho reto e um caminho longo. Qual que você vai escolher? É óbvio que você vai pelo caminho mais curto. Eu vou pelo caminho reto. A Bíblia diz que Deus não escolheu o caminho reto, porque sabia que na hora da dificuldade o povo ia querer desistir. Então Deus fez Israel dar uma volta, porque ia ser muito difícil voltar para o Egito, ia ser muito difícil desistir. Quer dizer, se eu não me disponho a enfrentar o custo
O caminho vai ficando cada vez mais comprido para eu chegar onde eu tenho que chegar. Se eu não tenho uma disposição, não, Deus, eu não vou desistir, eu vou enfrentar tudo que tem que enfrentar, seja, aqui estou eu quero é ser feliz, o que tiver que enfrentar eu vou enfrentar, o que tiver que fazer eu vou fazer, o que tiver que obedecer eu vou obedecer. Essa disposição encurta o caminho. Mas se o meu coração não está preparado para lidar com as dificuldades do caminho, o caminho vai ficando cada vez mais comprido. Isso a gente vê na vida das pessoas. A gente vê às vezes na casa da gente, né? A pessoa que é mais obediente, a pessoa que é mais disciplinada, vai se dando bem. E o rebelde vai batendo a cabeça, vai criando caso. Eu não obedeço ninguém, eu não sei o quê. Quem que você pensa que é? Esse vai bater cabeça, né? E ele se acha muito melhor do que os outros. E sofre. Aí chega uma hora e ele fala, mesmo, eu fiz muita besteira na vida. Né? Esse texto diz que a minha teimosia torna cada vez mais longo o caminho da felicidade que está ali diante de mim. E Deus fez com que Israel, por conta da obstinação de Israel, não escolheu o caminho reto. O caminho reto tem dificuldades tremendas, porque eles tinham os filisteus na frente. Quer dizer, tinha uma guerra para fazer. Não, vou fazer aqui, eles vão ter menos dificuldade por aqui. E ali eles vão chegar lá em Canaã mais tranquilamente. Mas vai ter que ser um caminho bem comprido, porque eu vou ter que ir ensinando. Não conseguiram nem chegar. Que não queriam aprender de jeito nenhum. Quando eu não quero aprender, eu não chego na terra que emana leite e mel. O que esse texto está dizendo aqui? Né? Que eu tenho que suportar a pressão do presente para não desistir do futuro que Deus tem para mim. Não desista da promessa de Deus, porque as coisas estão difíceis hoje. Quero ouvir um amém. Né? A terra prometida é maravilhosa, mas eu tenho que ter essa disposição, né? De pagar o preço da conquista, de não desistir. Não desistir do meu casamento, não desistir da minha família, não desistir do meu trabalho, não desistir de um relacionamento. Eu estava dizendo aqui, é difícil você fazer uma amizade sem comer 1 quilo de sal com teu amigo, não é verdade? Nós, para sermos amigos, temos que comer 1 quilo de sal juntos. Não se faz amizade num jantar, quero ouvir um amém. Há um processo, há um custo a pagar. Você às vezes... O cara pisa no teu pé, você tem um desentendimento, você tem uma briga. Não se constrói uma igreja sem problemas a enfrentar. Não se permanece numa igreja sem passar por crises na igreja. É impossível você estar numa igreja, a igreja vai trazer problemas. Porque nós somos seres humanos, a gente se encontra em relacionamentos para construir. Um fala uma coisa que não deve. Nós somos pessoas tão diferentes. Mas se você não desistir, você vai colher leite e mel no final da estrada. Amém? Essa que é a realidade. Agora, eu não desisto porque eu tenho uma promessa na mão. Por que Israel desistiu? Porque não creu que lá no fim ia colher o que eles queriam. Será que é isso mesmo? Será que é isso? Eu nunca desisto se eu sei que no final eu vou colher a promessa. O cara entra numa faculdade, são 5 anos, parece uma eternidade no começo, depois parece nada, depois que passa, né? Mas sim, quando fala, vou ter que ficar 5 anos, o cara que faz medicina tem que ficar 6 anos, 2 anos de residência, quer dizer, para um médico são 8 anos na faculdade. Por que o sujeito fica? Porque ele olha para a promessa. Ele olha para a conquista e fala, não, mas depois eu vou ser médico, depois eu vou ser advogado, depois, ele tem certeza, essa certeza em relação ao futuro, ele tem certeza, a certeza do que ele vai conquistar, ajuda ele a suportar a pressão do presente. Deus quer que você tenha certeza que a bênção dele vai ser derramada na sua vida, para que você nunca desista do caminho que você está. Se você não tem essa segurança, se você não tem essa promessa na mão, você vai desistir.
eu não desisto porque eu tenho uma promessa na mão. Fala para o teu irmão assim, ó, eu tenho uma promessa aqui na minha mão. Fala assim, eu tenho uma promessa de bênção. Tenho uma promessa de conquista, amém ou não? Uma promessa de uma família abençoada, de uma família feliz, de um trabalho realizador. É o que me anima. Vou falar para você, nós somos humanos, né? Eu às vezes olho para uma situação que eu vivo, meu Deus, falo, até quando, Senhor? Senhor, até quando? Eu me consolo porque eu vejo o salmista falando a mesma coisa. Senhor, até quando? Quem nunca teve essa sensação? Senhor, até quando? Mas eu me consolo porque eu sei que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? E que as suas misericórdias não têm fim. Aquilo, diz a Bíblia, aquilo que há de vir, virá e não tardará, em nome de Jesus. Mesmo Jesus teve que enfrentar um custo, né? Jesus, nós falamos que a salvação é de graça para nós, né? Jesus teve que enfrentar promessa. Jesus fala assim lá em Lucas 12:50, importa porém que seja batizado com, Jesus falando, Lucas 12:50, importa porém que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Como me angustio, olha o que o Senhor fala, como pesa em minha alma o custo do meu sonho. É isso que Jesus está falando. Eu sei o que eu tenho que enfrentar, eu sei o preço que eu tenho que pagar, mas ele enfrentou, porque ele via, a Bíblia diz que ele via a promessa, ele via você convertido, ele via a igreja formada, por isso ele foi para a cruz, porque ele tinha certeza do que ele ia colher. O que me faz enfrentar a cruz, é a certeza que depois da cruz tem a ressurreição e a vida, amém? Eu vou tranquilo para a cruz, eu sei que não é fácil passar pela cruz, mas eu sei o que tem depois da cruz, meu irmão. Nós estamos aqui, eu vi a Jussara aqui, falando, pessoal da Arena, né? Eu sei que alguns de vocês pensam, mas puxa vida, tem que ter fé, hein? Você olha para pouquinha gente assim, eu olho para aquele pouco assim, Deus estava falando comigo, não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. As grandes empresas eram pequenas, queridos, coisas pequenas. Alguém enfrentou o custo de acreditar que ia dar certo, e pôs a sua vida e o seu investimento ali. A palavra de Deus fala, né, que Israel precisou de fé em Deus, mas não teve fé, não conseguiu crer, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas a palavra de Deus fala que aquele que começou a boa obra em nós, Filipenses 1, verso 6, aquele que começou, guarda esse versículo, anota na tua Bíblia, aquele que começou a boa obra em nós, é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deus começou uma obra na sua vida, vai levar até o fim, em nome de... Essa é a promessa. Deus começou na sua vida, vai até o fim, em nome de Jesus. Você tem que ter essa convicção, senão você para no meio que nem Israel. Israel não acreditou que Deus poderia levar até o fim. Por isso, eu sempre falo que algumas coisas na vida, eu tenho que abrir mão do que eu sinto, muitas vezes. Porque às vezes dá uma vontade de você falar, eu vou largar tudo isso aqui, não aguento mais. Quantas vezes a gente olha para aquilo que nós estamos fazendo na casa de Deus, para aquilo que nós estamos fazendo em casa, para aquilo que nós estamos fazendo no nosso trabalho. Quantas vezes nós sentimos vontade de desistir? O que me faz não desistir é crer na promessa do Senhor. Crer que a promessa vai se cumprir na minha vida. Crer que não é em vão que eu estou crendo. Sabe, a segurança de que apesar de estar difícil, a pressão está difícil hoje, mas no fim eu vou colher em nome de Jesus. Né? Na minha casa, você vai colher na tua casa, na tua família. Por isso nós temos que ser fiéis aos nossos compromissos com a casa de Deus. Sabe? Seu compromisso está aqui no culto, seu compromisso é aquilo que você se comprometeu a fazer para o Senhor, seu compromisso com as coisas de Deus. Essa fidelidade vai fazer com que a gente colha aquilo que a gente quer. Mas, olha só, nós não podemos ser fiéis aos nossos sentimentos mais do que aos nossos compromissos. Eu tenho que ser mais fiel aos meus compromissos do que às minhas emoções.
Você, não estou com vontade de ir à igreja. Venha em nome de Jesus. Eu não estou com vontade de fazer isso. Venha em nome de Jesus. Eu vou porque eu tenho um compromisso de fazer. E assim é tudo na vida, queridos. A palavra fala lá em 2 Coríntios, vamos abrir, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro. Qual tesouro? A promessa de Deus. A presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de nós, seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Você passa por tribulação, você passa por luta, você às vezes é desanimado, mas não angustiados. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, porque nós temos o alívio do Senhor, amém? Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, às vezes eu estou abatido, mas não vou ser destruído em nome de Jesus. Sabe, aquele que prometeu vai cumprir, vai nos levar até a terra que mana leite e mel se nós tivermos fé. Amém, queridos? Queria nos lembrar da promessa do Senhor. Hebreus 10, 23. Abra a tua Bíblia. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Retenhamos firmes a confissão de que Deus vai fazer, de que Deus vai cumprir, de que Deus não vai me abandonar. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você tem uma promessa na mão. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Porque necessitais de paciência, necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Há um tempo para você alcançar a promessa. A paciência fala de um tempo de espera, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Mas sempre tem um mais, sempre tem uma condição. O justo viverá pela fé. Ter fé, declarar na hora da dor, na hora da luta, na hora da necessidade, declarar a bênção de Deus na minha vida. Vai acontecer, eu não vou desistir, eu não vou retroceder. Mas o justo viverá pela fé. Você que já passou por momentos dificílimos na vida, a diferença é a fé durante o tempo da tribulação. Como é bom passar com fé o tempo da tribulação. Não, mas Deus vai fazer. Deus não vai me decepcionar. Deus haverá de me livrar em nome de Jesus. Eu ainda hei de ver a glória de Deus na minha casa, na minha vida. O justo viverá pela fé. Ter fé na hora que eu não estou vendo nada. Nada eu vejo, mas eu declaro, eu sei que vai acontecer. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos.